Oi, milkshakers! Eu sou a Amanda Richter, estudante de escrita criativa e escritora, e no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que talvez seja um pouquinho polêmico, que é sobre julgamentos literários. A gente vai debater um pouquinho os conceitos, as ideias e também os problemas que isso traz no mundo da literatura e também em relação ao incentivo a ler, a motivação para ler, logo depois da vinheta. Bom, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para quem ainda não é inscrito no canal aproveitar e se inscrever, ativar o sininho da notificação para receber avisos quando vierem novos vídeos aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo porque isso ajuda bastante e ajuda inclusive a me motivar a continuar produzindo conteúdo. Se vocês tiverem sugestões, vocês sempre podem me mandar, eu adoro ler essas sugestões e conversar com vocês porque eu acho que é isso que enriquece o conteúdo e também a gente aprende muito com essas trocas de experiências e um dos motivos de eu estar fazendo esse canal é porque eu quero compartilhar o que eu estou aprendendo na faculdade, com a vida, enfim, e também quero aprender com vocês e ter essa experiência de trocar ideias. Bom, então, a ideia para gravar esse vídeo veio porque na mesma semana, na semana passada, se não me engano, uma diferença assim de poucos dias, eu vi duas influenciadoras falando sobre como elas se sentiam quando elas terminaram de ler um livro que não é considerado cult e como elas se sentiram do tipo, nossa, tem muito julgamento literário, sabe? Eu vi a Carol Pinheiro falando sobre isso, vocês provavelmente devem conhecer ela tem o canal dela faz muito tempo, ela já tinha um blog antes de ter o canal, e antes disso ela foi redatora na Capricho. E a outra influenciadora que eu vi falando sobre isso foi uma influenciadora aqui de Novo Hamburgo, na região de Grande Porto Alegre, que é a Doris Balmer. O que me chamou muita atenção foi que as duas terminaram de ler livros, se eu não me engano, romances, e elas falaram, nossa, esses livros são muito bons, não sei o que, vocês deveriam ler, e comentaram que elas se sentiam muito envergonhadas muitas vezes de falar os livros que estavam lendo por causa desse julgamento literário. E eu trouxe esse tema por quê? Porque essa é uma das primeiras questões que a gente chega logo no início da faculdade de arquitetura. Quarta! Na faculdade de arquitetura, não. Voltando. Esse é um dos primeiros questionamentos que a gente conversa com os nossos professores quando a gente entra no curso de escrita criativa. Como muita gente que entra no curso entra porque gosta de best-sellers, entra porque gosta de ler Harry Potter, entra porque cresceu lendo Percy Jackson, enfim, a maior parte das pessoas que estão lá é porque acabaram se apaixonando pela literatura em algum momento da sua vida e quiseram aprender como escrever melhor para, digamos, escrever como os nossos ídolos, escrever como os nossos escritores favoritos. E isso colocou a universidade, o próprio curso de escrita criativa, numa situação muito difícil. Por quê? Porque é um curso universitário. Se espera da gente, como alunos e dos professores também, que a gente leia, digamos, leituras respeitáveis. Ou seja, tem aquela cobrança, sim, de que nós leiamos autores consagrados, como Saramago, Hemingway, que a gente ache isso muito maravilhoso. Inclusive, em algumas das cadeiras do curso, nós lemos esses clássicos, como Madame Bovary, por exemplo, e a gente tem a oportunidade de debater sobre eles, debater o que faz um clássico. Só que talvez a parte mais legal da escrita criativa seja que existe espaço para a literatura de romance, infanto-juvenil, que são as principais criticadas pelos juízes literários que a gente encontra pelo mundo. Então, assim, o principal debate que a gente faz e que eu queria trazer para cá é a questão de quando a gente está julgando o que uma pessoa lê, talvez a gente esteja desincentivando essa pessoa a ler, esteja desmotivando ela. E isso é uma coisa que aqui no Brasil é muito séria, porque nós já temos várias pesquisas mostrando que a média de leitura anual do brasileiro é muito baixa. Não chega a ser nenhum livro por mês. E isso é muito pouco, ainda mais se a gente considerar que, poxa, eles não estão nem considerando se o livro é pequeno ou grande. Existem livros de poucas páginas que daria para ser lido tranquilamente no mês, mesmo pelas pessoas mais atarefadas. Então a nossa média ela é muito baixa. E quando a gente cria e reforça esse hábito do julgamento literário,
a gente tá talvez desencorajando as pessoas a lerem alguma coisa. A literatura, ela é arte, ela não tem necessariamente um objetivo de ensinar alguma coisa, ela não tem necessariamente uma finalidade. A finalidade dela é ela mesma. Assim como todas as artes, a própria finalidade dela está nela. Parece meio confuso, meio filosófico, mas faz sentido depois de um tempo. Se você precisa dar uma pausa aqui, dá uma pausa, toma uma água, pensa um pouco. Porque assim, como todas as artes, ela não necessariamente precisa nos ensinar alguma coisa. Mas acontece que muitas vezes, indiretamente, a gente aprende com a literatura. Seja sobre identificar nossos sentimentos, seja sobre situações que a gente vive que o personagem está vivendo parecido, seja aprender de forma particular dela a ter mais empatia quando a gente lê, por exemplo, sobre Segunda Guerra Mundial e se coloca no lugar daquele personagem e minimamente tenta entender o que aquele personagem estava passando, independente dele ser fictício ou real. Então assim, a literatura ela aborda uma série de conceitos, uma série de coisas que assim, nos tornam seres humanos melhores e que nos ensinam muitas coisas, embora essa não seja a finalidade primordial dela. E se você está aprendendo isso de um romance, de um livro infanto-juvenil ou de um livro renomado, isso não importa muito. O que importa, principalmente, é que você está lendo. Isso ativa certas áreas do cérebro que vão ser úteis em vários momentos diferentes. Então, a reflexão que eu queria deixar é: será que a gente está sendo corretos ao julgar os livros que os outros estão lendo? Será que a gente não devia encorajar e talvez apresentar sugestões de outros livros que a pessoa também poderia se interessar? Porque eu comecei lendo livros de romance, livros infanto-juvenis, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos. Menos, talvez. E aí eu fui crescendo e fui lendo outros tipos de livros. Hoje em dia eu leio uma gama imensa de gêneros literários e gosto de vários deles, inclusive os mais complexos que a gente tem que ler na faculdade. Exceto as teorias, porque, né? Teoria é difícil. Livros infanto-juvenis são ótimas oportunidades para falar de assuntos muito complexos de uma forma completamente diferente. Existem muitos livros infanto-juvenis que tratam de temas pesadíssimos, inclusive para nós adultos, como morte, câncer, doenças, inclusive o envelhecimento. A gente teve uma cadeira esse semestre que é de literatura infanto-juvenil, em que a professora trouxe vários exemplos de livros que são pesadíssimos. Teve um vídeo, inclusive, eu vou ver se eu acho para deixar ele linkado por aqui, senão eu escrevo nos comentários, mas já aviso, ele é muito, muito forte. Foi uma aula que todo mundo saiu chorando, porque são temas complexos e estavam dentro da literatura infanto-juvenil. Então eu acho que existe muito problema quando a gente tem esse pré-julgamento, esse preconceito com relação às literaturas e ao que os outros leem, porque isso pode estar limitando o interesse de alguém em ler. Bom, era isso que eu queria falar hoje, basicamente, colocar essa reflexão pra vocês, propor pra gente tentar ser um pouco menos julgadores e mais incentivadores. Esse é um dos motivos de eu ter vindo pra escrita criativa. Eu queria muito incentivar os outros a ler. E peço pra você deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você tem algum livro que você tem vergonha de admitir que gosta por causa do julgamento literário e como você enfrenta isso. Se tiver outras sugestões de conteúdos também que quer ver abordado aqui no canal, pode deixar também nos comentários, que eu gosto bastante de ler e responder todos vocês. Bem, até o próximo vídeo.